O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vô-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim; a justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis; e o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus caros irmãos e irmãs, estamos nessa sexta semana do tempo da Páscoa. Então, domingo que vem é a ascensão de nosso Senhor, né? Então, nós vemos Jesus, ele ficou determinado tempo com seus discípulos, até que ascendeu aos céus, e de lá ele enviou, como dito aqui no Evangelho também, enviou o defensor, o Paráclito, o Espírito Santo. Nós vemos então um trajeto dos apóstolos. Eles que estavam unidos a Cristo, estavam constantemente com Jesus, proclamaram a fé, né? Pedro diz, né, Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavra de vida eterna, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, ou seja, proclamaram a fé, passaram pela cruz, viram Jesus ressuscitado, mas ainda falta algo. Então, eles estavam diante do Cristo, né? Depois da ressurreição, eles estavam diante do Cristo ressuscitado, que comeu com eles. Então, aquilo que o próprio evangelista João, na primeira carta de São João, diz, né? Aquilo que vimos e ouvimos, a palavra da vida, aquilo que tocamos, é isso que vos anunciamos. Ou seja, o Jesus ressuscitado é o que eles anunciam. Então, ainda faltava alguma coisa para esses discípulos. Aquilo que já na primeira leitura ele já tem. Como Paulo e Silas, que foram flagelados, açoitados, colocados na prisão, e foi uma providência divina, né? Que o homem lá tentou se matar porque viu que os prisioneiros fugiram todos, ele ia se matar, que seria uma vergonha para ele. E aí Paulo intervém, e ali é a causa da conversão para aquele homem. Então, nosso Senhor sabia que aparecer, a ressurreição, a ascensão aos céus, todos esses mistérios ainda não eram bastante, porque esses mistérios revelam o homem, revelam a vida divina, mas falta uma coisinha, falta transformar o coração desses que tiveram a experiência com Cristo, no Cristo. Falta transformar o coração de tal forma que eles se tornem filhos de Deus, na ordem da graça, né? Filhos de Deus por excelência. Então, o Espírito Santo, o Paráclito, defensor, como colocado, né? Jesus anuncia que irá mandar para demonstrar, convencer, tradução seria mais certa, né? Quanto ao pecado, a justiça e o julgamento.
Então, para dizer de uma forma mais simples, nosso Senhor enviou, depois da ascensão, os discípulos ainda estavam tristes, né? Jesus já fala aqui, vocês vão perguntar para onde eu vou, porque isso já encheu de tristeza os vossos corações. Mas é preciso que eu parta para enviar o Paráclito. Então, esse Paráclito será enviado sobre os discípulos e será transformado eles de dentro para fora. Então, eles terão a vida divina por excelência, né? Não só estarão unidos a Cristo exteriormente pelos sacramentos, não. Estarão unidos a Cristo de dentro para fora, que é o Espírito Santo que transforma. Então a missão do Espírito Santo é nos cristificar, nos tornar outro Cristo, nos unir a Cristo, de dentro para fora. Então assim, nosso Senhor envia a terceira pessoa da Santíssima Trindade, para que assim nós possamos tomar parte. O Espírito Santo nos une a Cristo, que nos leva ao Pai, e assim nós fazemos parte desse mistério trinitário de amor. Então, meus irmãos, supliquemos o Espírito Santo, porque se com os apóstolos que viram tantos milagres, tantas maravilhas, tremeram de medo por causa da sua humanidade frágil. Imagina, né? Eles viram Jesus subir aos céus, viram todas as maravilhas, viu Cristo ressuscitado, mas ainda tinham medos, tinham muito medo, receio, por causa das fraquezas humanas. Então era necessário o Espírito Santo para transformar aqueles homens medrosos, covardes, transformá-los em grandes, em outros Cristos, de tal forma que a maioria deles seguiram o caminho de Jesus, né? Até a morte, até o martírio vermelho de sangue. São João, que conta-se que seguiu o martírio branco, né? Então, até Nosso Senhor no Evangelho comenta isso. São Pedro, segundo uma antiga fábula, né? São Pedro, ele saía de Roma, então, enquanto estava tendo aquela perseguição, São Pedro estava saindo de Roma, e ele encontra Jesus no caminho, Jesus indo para Roma. Aí ele diz, né? Quo vadis Domini, né? Então, para onde vai, Senhor? Aí Jesus olha para ele e fala, eu vou morrer pelo povo, já que tu não queres, né? Morrer por eles. Aí Pedro, envergonhado, volta e com alegria chega lá para sofrer o martírio. E no momento do martírio, que seria de crucifixão, ele fala, eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Os soldados então colocaram ele de ponta cabeça, né? Então ele foi crucificado de ponta cabeça, segundo a tradição. Então esses grandes homens que doaram sua vida por Cristo, com um amor extraordinário, e esse amor, que é próprio dos santos, provém de uma renovação interior vinda do Espírito Santo. Então, meus irmãos, supliquemos o Espírito Santo de Deus em auxílio das nossas fraquezas, pois nós somos fracos, nossa humanidade frágil, nós não somos de ferro, né? Nós somos de carne. É necessário o Espírito Santo de Deus para transformar esse nosso coração e nos dar essa força sobrenatural. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.